Fala galera, Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Pessoal, algumas pessoas vieram comentar quem que tava narrando a última história, porque a voz estava diferente. E sim, prestem atenção no começo das histórias, meu povo. Eu avisei que eu tô gripada e tá difícil me livrar, tá difícil. Tô fazendo o possível, mas eu ainda tô com a voz um pouco fanha, tá bom? Mas sou eu, Mari, não se assustem. Enfim, hoje a gente tem aqui a história da Miriam. E pessoal, essa história aqui é uma história bem sensível, vai ter alguns conteúdos que podem vir a dar gatilhos. Então, escutem com cuidado e, claro, de fone de ouvido preferencialmente. Ou escutem sozinhos, né? Vamos lá para a história da Miriam. Mas então, eu conto ou você conta? Quando a Miriam completou 8 aninhos, os pais dela se separaram. E a Miriam, com a sua mãe, foram morar meio que de favor na casa dos tios, o irmão da mãe da Miriam. E a tia da Miriam, que é a esposa do tio dela de sangue, tinha uma menininha, a prima da Miriam, que nessa época que ela morou lá com os tios, tinha ali por volta dos seus 3 aninhos. E aí a Miriam morou ali uns anos, essa prima acabou se apegando muito a ela, e mesmo quando a Miriam saiu da casa dos tios e não morava mais lá de favor, foi morar numa casa com a mãe, vira e mexe, a priminha dela pedia para que a Miriam fosse lá, para vê-la, para ficar com ela. Sabe como é criança, né? Quando a criança se apega com a gente, ela quer ficar junto. E ela adorava a Miriam. Então, a Miriam começou a frequentar a casa dos tios até mesmo quando ela não morava lá. Quando a Miriam tinha ali por volta dos seus 12 anos, ela estava iniciando aquela fase de interesse em garotos. E foi aí que um garoto chamado Alfredo se interessou por ela. Quem era Alfredo? O Alfredo, ele era sobrinho do tio da Miriam. Ele era sobrinho, na verdade, da tia, né, da mulher do tio. Então não era um primo de sangue dela, mas era um primo de sangue dessa priminha, era um primo de sangue da família por parte da tia. E eles moravam ali, o Alfredo, no mesmo quintal que os tios da Miriam. O Alfredo, quando a Miriam conheceu ele, começou a ter esse interesse ali mais por ele, né, e ele por ela, ele tinha 15 anos e a Miriam 12. E teve uma vez, durante as férias escolares, quando ela estava ali, como eu falei, com uns 12 aninhos, que a tia dela chamou a Miriam para que ela passasse uns dias na casa com a priminha e ela foi. Os tios da Miriam passavam o dia todo trabalhando e com 12 anos ela já cuidava também ali da priminha. O Alfredo morava na casa de cima dos tios, só com a mãe. Num dia qualquer, quando a Miriam estava ali no quintal, né, da casa que unia as duas casas, o Alfredo apareceu e começou a demonstrar interesse por ela, meio que dar em cima mesmo. E foi indo até que rolou um beijo. Depois disso, os dois começaram a meio que ficar escondido. Só que a Miriam tinha 12 anos, foi o primeiro beijo dela. E ela não entendia o que ela estava fazendo, né? Ela era bem criançona. A Miriam, ela gostava de trocar esses beijinhos ali, mas só. Nada que passasse disso. Porque na real ela não tinha nem noção, gente, do que podia ser feito. Ela não entendia o que mais podia ser feito além de beijo. Ela não tinha essa consciência ainda, ela era uma criança. Conforme os dias foram passando, o Alfredo começou a ter outras vontades, como, por exemplo, passar a mão no corpo da Miriam, querer fazer nela sexo oral. E no começo, a Miriam falou: opa, que é isso? E ofereceu ali uma grande resistência. Mas ela não tinha repertório para se impor. E como eu disse, ela não entendia direito o que ela estava fazendo. Como a Miriam gostava dos beijinhos que eles trocavam, ela acabou permitindo. E mesmo permitindo, a Miriam, ela sabia que alguma coisa não estava legal. Ela sentia um desconforto que na época ela não sabia especificar
o que é que era. E é muito doido, né, gente? Porque às vezes a gente tem um nível de consciência que não entende o que uma pessoa tá fazendo pra gente, seja bom ou seja ruim, principalmente ruim. Mas a gente, nosso corpo, ele reage mesmo assim. E a Miriam, mesmo não entendendo aquilo, como um mecanismo de defesa, sentindo um desconforto, sabendo que alguma coisa estava fora do lugar ali naquela dinâmica, o que ela propôs para Alfredo? Ela propôs que eles dividissem os dias. Por exemplo, nos dias da Miriam, eles ficariam ali somente brincando e entre uns beijinhos e outros. Mais nada. E quando fosse o dia do Alfredo, a Miriam deixaria que ele fizesse o que ele quisesse. Hoje a Miriam sabe o quanto isso foi cruel com ela, mas ela era uma criança. Ainda bem que não durou muito. Passado ali uns dias dessa dinâmica, a mãe do Alfredo chegou mais cedo um dia do trabalho, entrou no quarto e pegou a Miriam e o Alfredo. Ela não lembra, a musa, exatamente o que eles estavam fazendo. Ela lembra que não era nada demais, talvez era um dia dela, eles estavam dando alguns beijinhos. Ela lembra bem vagamente. Mas mesmo assim, a mãe do Alfredo ligou para a mãe da Miriam na hora e disse: Vai pra casa. na época, a Miriam sentiu como aquilo fosse assim um sentimento de morte, sabe? Um sentimento muito ruim mesmo. Mas não com o Alfredo. Ela ficou chateada com a mãe dele. Quando ela chegou em casa naquele dia, a mãe dela, apesar de saber o mínimo que ela estava num quarto ali com o menino, brigou bastante com a musa. E ela também perguntou se a Miriam estava namorando. Claramente, a Miriam viu que estava numa situação meio delicada e negou, e pronto. Ela estar num quarto com um menino, sozinha ali, num movimento duvidoso, já era motivo suficiente para a bronca que ela levou. Só que, você acredita que a Miriam, como uma criança, ainda sentiu que a história de amor dela estava sendo interrompida? Como dói escrever isso. Essa história aqui se passa no interior de uma capital, numa cidade bem pequena. E aí já sabe, cidade pequena, quase todo mundo conhece a vida de todo mundo. E com isso, o Alfredo, que era amigo dos primos da Miriam também, foi lá e contou para um desses primos da Miriam que ele havia feito o que ele queria com a musa. E assim começa uma outra parte da vida da Miriam. Esses primos que o Alfredo contou, né, disse que tinha feito o que ele quis ali com a Miriam, moravam afastado dela. Tinha que pegar carro, enfim, viajar algumas horas. Ela não via esses primos com tanta frequência. Eles moravam com a avó da Miriam. Mas aí o que aconteceu? Um tempo depois disso, quando a Miriam foi na casa da avó, um dos primos dela, que aqui a gente vai chamar de Lucas, tá? E esse menino, esse primo, também tinha a mesma idade do Alfredo, uma diferença de 3 anos mais velho do que a Miriam. Esse cara, o Lucas, na época ali com 15, 16 anos, começou a cercar a Miriam e fazer piadinhas de mau gosto, como por exemplo: Ah, Miriam, o Alfredo contou pra mim o que vocês fizeram. deixando assim meio ela com medo, sabe? E a Miriam continuava ali negando, mas obviamente ela ficava assustada com esse comportamento do primo. Só que com o tempo, os comentários viraram ameaças, aonde o Lucas queria forçar alguma coisa com ela. E ele dizia que se a Miriam não beijasse e não ficasse com ele contaria para as pessoas sobre o que o Alfredo tinha feito com ela. Sim, uma chantagem nojenta. E no começo ela conseguiu desviar, conseguiu se conversar, conseguiu fugir. Porém, com o tempo e com muito medo, a Miriam acabou cedendo. E assim começaram-se novos abusos na vida dela. Agora, a Miriam tá ali por volta dos seus 13, 14 anos. Essa situação com o Lucas foi ali, né, passando mais tempo. E por ela não ver ele com tanta frequência, a frequência do abuso era mais espaçada. Nesse meio tempo,
a avó da Miriam morreu. E com isso, o Lucas, que morava com a avó dela, agora passou a morar mais perto da Miriam. E a dinâmica do abuso continuou. Só que dessa vez, de uma forma tão surreal, gente, que com o tempo, a musa passou a achar que ela era apaixonada pelo Lucas. Triste, né, gente? E preocupante que ela chegou a pedir até para a mãe dela para namorar com o Lucas. Detalhe, eles eram primos, criados como irmãos praticamente. Isso seria um grande tabu, um alvoroço na família. E a mãe dela achou inconcebível aceitar esse namoro, é claro. A Miriam lembra que ela se subestimou a cada situação humilhante por esse amor que ela achava que sentia pelo Lucas. Ela se sentia triste pelo amor, aqui entre aspas, né, não vivido. E a situação dentro de casa com a mãe ficou péssima. A mãe dela não confiava nela. Queria ficar de olho para saber se os dois ali não iam se encontrar. Porque imagina, gente, para uma mãe, né? Um terror ver ali primos próximos querendo namorar. A Miriam, uma criança, achando que estava apaixonada pelo abusador. Que loucura. E essa situação dolorosa, essa dor de amor aí que ela sentia, só acabou, infelizmente, quando o Lucas passou a namorar com uma outra menina e ignorou a musa. Aí, ela foi obrigada a levantar a cabeça e seguir em frente. E a Miriam diz assim: Escrevo com lágrimas nos olhos, por lembrar dessa época. agora a Miriam completou a maioridade, 18 aninhos. E ela conheceu um cara legal, compatível com a idade dela. E assim eles namoraram por 6 anos, até se casarem. A Miriam encontrou o amor da vida dela. Mas aí, o que aconteceu, gente? Poderia ser uma história qualquer, né? Infelizmente, essa história aqui não é uma história tão única, porque a gente escuta em muitos podcasts, em muitas entrevistas, enfim, não é, infelizmente, né, esse abuso que a mulher sofre em qualquer idade não é uma novidade. Só que a Miriam, quando ela foi vivendo ali a maioridade dela, conheceu o marido, casou. E entre esse tempo, entre namoro e casamento, a Miriam começou a ter alguns problemas com ansiedade. Ela teve também ali uma estafa, um burnout, por conta do trabalho dela que estava sobrecarregando demais. E infelizmente, gente, ela também já chegou a ter alguns pensamentos sobre tirar a própria vida, apesar de nunca ter tentado. Ela percebeu que algo estava muito errado. E a Miriam estava se sentindo esgotada. Foi aí que ela resolveu mudar e iniciar então a terapia. Quando ela iniciou ali com a psicóloga, ela não entrou em nenhuma questão sobre infância, sobre Alfredo, sobre Lucas, não. Mas ela falava da vida atual, porque ela estava com problemas muito graves ali, né? O burnout, as crises de ansiedade. Então ela tratava isso na terapia, falando que era do trabalho, da vida corrida, e como ela estava lidando com aquilo, né? Procurando ajuda para aquilo. Mas alguns anos depois, entre tentar outro terapeuta, sabe quando a gente vai fazendo ajustes? E eu falo que é importante, né? Se tá há muito tempo fazendo terapia, anos com o mesmo profissional e você tá sentindo que não tá mudando, a vida tá estagnada, eu acho que vale a pena tentar outro profissional ou algum tipo diferente de terapia. E a Miriam percebeu que era o caso dela. Então, alguns anos depois, ela trocou de terapeuta. Ela já tinha saído e voltado ali algumas vezes para terapia. E essa psicóloga ajudou muito ela. Porque essa terapeuta fez a Miriam enxergar que a fase da vida dela em que ela achava que sofria de amor pelo Lucas, pelo Alfredo, foram criadas a partir de abusos sexuais. E pensa, a Miriam não tinha noção disso nem na maioridade ainda. Nem agora com seus 20 e poucos anos. Ela ainda levava aquilo como um amor reprimido, um amor que não conseguiu ir para frente, né? Uma dor de amor que ela não conseguiu curar. Ela escreve esse e-mail com uma dor no coração.
e lágrimas nos olhos, porque a Miriam ela lembra como se fosse ontem. Era um dia de manhã, em meados de 2023. A musa sentiu algo se encaixar dentro dela. A Miriam entendeu que ela tinha sido abusada por 2 pessoas só muitos e muitos anos depois. Ali, naquela realização, o mundo dela caiu. E no dia seguinte, ela já teve uma outra sessão com a psicóloga e finalmente a Miriam conseguiu colocar tudo para fora. Tudo que tinha se encaixado ali do que tinha acontecido com ela na infância. Foi uma hora de choro, de desespero, em que a psicóloga sugeriu: Miriam, por que você não conta isso para o seu marido? Acho que vai ajudar a aliviar um pouco esse fardo no seu coração. E foi o que ela fez. A Miriam abriu o coração para o marido. E até hoje, esse dia de hoje aqui, apenas 2 pessoas sabiam disso: a Miriam e o marido. Mas agora vocês também. E o que fez a Miriam mandar essa história foram por 2 motivos. Eu vou falar para vocês mais ali para o final. Mas o outro motivo foi porque no ano que ela teve a consciência que ela tinha sido abusada pelo Alfredo e pelo Lucas, ela teve que encontrar com o Lucas numa reunião de família. Imagina, barra, né? Foi horrível, claro. Foi sufocante sentir tudo aquilo de novo. Aqueles sentimentos vindo à tona, aqueles gatilhos, né, disparando. Hoje, o Lucas é um cara que casou, que tem filhos também, mas ele nunca, ou pelo menos parece que nunca, adquiriu ali a consciência sobre o que ele fez com a Miriam na infância. Apesar de não querer verbalizar, de não chamar atenção, né, a Miriam também não, mas parece mesmo assim, olhando pela cara dele, que ele não tem ideia. E nessa reunião familiar, se o Lucas entrava num cômodo, a Miriam saía. E ela estava tentando não fazer contato visual com ele. Mas sabe aquela pessoa, ai gente, rançosa, né? Que faz questão de falar com você, você tá ali fugindo dela. Mas ele fazia questão de falar com ela em alguns momentos. E isso, na reunião familiar, era um peso, era um sofrimento. Mas ela saiu ilesa no final e conseguiu superar. Um outro motivo dela ter colocado essa história para o mundo é porque ela diz assim: Eu espero que a minha história abra os olhos das pessoas, para os pais, de algumas situações que vivemos e não entendemos. Além de que reforço 2 pontos. O primeiro, que menores de idade também podem ser abusadores, tá? Não somente os adultos. E o segundo é para os papais e para as mamães. Acolham seus filhos. Façam com que eles confiem em vocês. Eu sei que a minha mãe fez o que ela podia com as armas que ela tinha no momento. Mas eu tenho certeza que se ao invés de ter medo da minha mãe, e eu soubesse que haveria acolhimento ao invés de medo, a minha história teria sido bem diferente. Parece que quanto mais eu consigo falar disso, mais eu me liberto de toda a culpa e qualquer pensamento que eu tive dessa parte da minha vida. Sempre foi muito difícil lembrar disso. E eu achava que era pelo meu amor sofrido. E hoje eu vejo e percebo que era meu cérebro me blindando de reviver esses abusos, tentando me proteger. Eu acho que o único desdobramento que tive durante esse tempo foi que recentemente eu tive coragem de mostrar esse e-mail que eu escrevi para você, também para minha irmã. E foi menos um peso compartilhar essa história com mais alguém. Muito obrigada, Mari, por dar voz à minha história. Você não sabe o quão importante isso está sendo para minha cura. ai, musa, eu fico feliz de saber que você termina o e-mail falando isso, que você tá na busca ainda da sua cura, que você tá se curando, que você tá conseguindo com uma rede de apoio agora, seu marido, sua irmã, e tem mais, os musers. Ninguém te conhece, essa história é anônima, mas nada impede de você escutar, aliás, ler uma palavra de acalanto de alguém que tem para dar, de alguém que já passou por alguma coisa parecida. A gente nunca sabe, né? Então, eu termino aqui essa história com as palavras da Miriam. Esse e-mail
É um e-mail que me pegou muito. É uma história que tem algumas camadas, mas o maior motivo da Miriam estar mandando aqui é claro, pra gente abrir os olhos, né? Não é só adultos que cometem abusos. Menores de idade também podem cometer abusos. Então fiquem de olho, né? Fiquem de olho aí, papais, mamães, em tudo. E o outro recado que ela deixa aqui é que às vezes compartilhando uma parte que dói tanto, que a gente quer esconder tanto, mas se você consegue compartilhar com alguém que te ama, no caso da Miriam com o marido, com a irmã, fica tão melhor, fica tão mais fácil o fardo quando você compartilha com os outros. Você não tá sozinha. E eu espero que escutar a sua história aqui, né, com uma voz diferente, vendo de fora tudo o que aconteceu, você consiga mais uma vez colocar mais um tijolo aí na parede da sua cura e ressignifique muita coisa que eu sei que já está acontecendo desde que você escreveu esse e-mail. E isso me deixa felizona. Bom, meus amores, essa é a história da Miriam. Sejam educados. Quem tiver alguma coisa para falar para ela, quem tiver um recado, um conselho, um abraço para mandar, tá bom? Os comentários estão aqui, ou você pode também, lá no nosso grupo de Telegram, deixar uma mensagem. O link tá aqui na descrição desse episódio. É isso, meus amores. Boa semana, um beijo e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda lá pra gente no nosso e-mail escreveseuconto@gmail.com. E até a próxima!